Diz assim a palavra do Senhor: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? E se em terra de paz não te sentes seguro, que farás nas florestas do Jordão, na floresta do Jordão? Mais uma vez. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor e te rogamos, Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações a tua vontade, o entendimento do Senhor e principalmente, ó Deus, que o Senhor molde o nosso coração, a nossa mente ao caráter de Jesus, nosso Senhor. Ó Pai, que a tua igreja seja edificada e que, ó Deus, as nossas vidas possam a cada momento estar mais e mais preparadas pelo Senhor para a missão que o Senhor tem para nós. Para, ó Deus, o evangelho que o Senhor nos confia a levarmos adiante, para que o teu nome seja glorificado, para que as nossas vidas sejam cada vez melhoradas na tua presença e para que, ó Deus, diante dos homens, nós tenhamos um testemunho fiel daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, quem de nós já não passou por uma experiência de desistir de alguma questão? De pensar, olha, isso não dá mais, não tem mais condição. Vou contar uma experiência para você que é simples, um tanto quanto até mesmo infantil, mas é real. Era ano de 94, 95, e o nosso grupo de jovens aqui da igreja, extremamente animado em fazer evangelismo aonde que a gente tivesse oportunidade. E aí, naquela época, estava acontecendo aqui na nossa cidade algumas corridas de rua. E uma dessas corridas, para quem é daqui da cidade vai ter na mente aí um mapa tranquilo, ela tinha largada lá no alto da Avenida Rio Branco, onde antes tinha uma rotatória ali, quem vai para o bairro Bom Pastor. A largada era ali, você descia pela Moraes e Castro ali, dentro de São Mateus, pegava a antiga Avenida Independência, hoje Itamar Franco, até onde é a Praça do Canhão, sobe a Avenida Francisco Bernardino até o Mergulhão, depois pega Rio Branco de novo e ia até lá em cima. Mais ou menos 5 quilômetros o trajeto. E o grupo da nossa igreja entrou na corrida. Nós tínhamos algumas camisas de uma campanha evangelística, todo mundo com eu creio na ressurreição, Jesus vive, uma camisa branca com dizeres bem chamativos, grandes na frente, e o nosso grupo resolveu entrar. E do nosso grupo tinha de tudo. Tinha gente que praticava mesmo corrida, tinha alguns que corriam no futebol, alguma coisa assim, e tinha nós, eu e o grupo da turma, mais atlética, aqueles, E foi dada a largada, irmãos. Antes a gente conversa, brinca e tal, faz a questão da camisa, chama atenção aquele grupo ali, mais ou menos uns 10, 12. E foi dada a largada. E qual não foi a minha surpresa, Que começando a chegar ali, entre Alto dos Passos e São Mateus ali, eu já não tinha fôlego para mais nada. E a turma distanciando e eu naquela, Rapaz, eu acho que não vai dar. E aí, irmãos, entrando na Independência, eu já estava caminhando bem, devagar. Quando chega no cruzamento da Independência com a Rio Branco, eu já virei à direita e fui subindo a pé para a chegada, esperando a turma da corrida passar por mim, passaram, E quando eu cheguei lá em cima, andando, pensativo, a turma que fez o percurso todo, inclusive alguns ganharam medalhas, numa das categorias etárias lá, uma pessoa aqui da igreja foi a vencedora e tudo, mas a turma já com aquela conversa, não deu para você, E é verdade, eu desisti. Eu não estava preparado, eu não estava querendo,
E essa que era a realidade, e eu não tinha saúde para fazer aquilo ali. Desisti. Fui perceber, irmãos, com os primeiros passos, primeiro trotezinho, que eu entrei naquela de que vai ser fácil, eu já conheço o trajeto, não vai ter problema nenhum. Mas aí que eu fui me vendo bem gordo, ou para quem gosta de uma palavra mais tranquila, sobrepeso, né? Obeso, asmático, sem treino nenhum, e naquela assim, o que eu estou fazendo aqui? E aí, irmãos, eu gostaria de compartilhar, porque essa não é uma questão assim tão complicada. Era uma corrida que a gente tinha apenas um desejo de marcar presença ali. Mas quantas vezes o assunto é bem mais sério, mais difícil, mais tenso, e aí a gente se vê realmente machucado quando a gente se vê numa posição de desistir de uma postura. Quando a gente está com a nossa vida de fé passando por determinados momentos turbulentos, duros, e a gente se coloca naquela questão assim, eu acho que realmente não dá mais. Como diz aquele cântico do nosso inário, quantos que corriam bem, mas de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também sem calor vivendo estão. Querido irmão, quantas vezes nós olhamos para as pessoas desse nosso tempo e nos vemos encurralados no nosso coração, na nossa mente, pensando, meu Pai, como pode essa situação? Aqueles mais impactados por política, hoje é um dia, creio que propício para a gente pensar, como pode fulano estar ali? Agora tudo vai ficar bem mais tenso ou mais fácil, não sei, mas como pode? Como pode pessoas que eu sei que fazem tantas maldades prosperarem e eu passar por motivos tão duros no meu coração? E é isso que Jeremias estava passando nesse tempo. O livro de Jeremias, irmãos, ele tem uma cronologia difícil da gente trabalhar. Ele não é um livro que você começa e vai capítulo a capítulo achando que aquilo ali aconteceu ontem, hoje, o outro capítulo amanhã e assim. Não, ele é um livro que ele tem diversos pedaços que vão mostrando várias fases da vida do profeta. E aqui especificamente é um momento, o capítulo de número 12, em que Jeremias está numa conversa com Deus extremamente aflito, contrito por algo que ele se apercebeu e se perguntando diante de Deus por que estava acontecendo aquilo e se colocando numa posição de desistir do seu chamado, do seu ministério, daquilo que Deus havia colocado para ele realizar. Não era uma corrida rústica, mas era agora a situação de vida que aquele homem tinha sido chamado. Se você fechou sua Bíblia, você vai ter que abrir para acompanhar, porque eu prefiro falar com a palavra aberta para que você possa conferir. Mas o fato, querido irmão, é que o contexto dessa palavra que o Senhor dá nesse versículo para Jeremias, ele está no capítulo 12, quando Jeremias começa a fazer um contraponto, uma conversa com Deus. Acompanhe comigo aí no capítulo 12, o primeiro versículo, quando Jeremias começa a dizer para Deus assim, Senhor, o Senhor é justo, né? Quando eu falo contigo, quando eu entro numa conversa, numa argumentação, eu sei que o Senhor não fala nada de errado, o Senhor é justo, o Senhor sabe todas as coisas, mas eu quero realmente compartilhar diante do Senhor essa minha indagação. No final do versículo 1 ele diz assim, por que prospera o caminho daqueles que são perversos? Por que eles vivem em paz se eles procedem de uma maneira tão pérfida, tão cruel? Versículo 2, o Senhor, Pai, permite isso, o Senhor os planta. Eles se deitam e deleitam nas raízes que eles vão estabelecendo, eles vão dando frutos. Agora olha o final do versículo 2, a queixa do profeta. Eles têm um discurso na sua boca, mas não a realidade dentro do peito, não a verdade daquilo que eles falam. No outro capítulo, Jeremias, irmãos, pregando para aquele grupo, a nação de Judá,
cerca de 100 anos antes, Israel já tinha sido tomada uma parte dela, o norte, o reino do norte, já estava todo escravo. Jeremias agora tinha saído da sua cidade, ele era alguém do interior, de um lugar chamado Anatote, e ele está agora no lugar maior, na cidade grande, ele está em Judá pregando para as pessoas. Ele diz assim: vocês têm abandonado Deus, vocês têm largado o Senhor, o seu culto não tem sido verdadeiro. E quando Jeremias está falando isso aqui com o Senhor, que as pessoas falam com os lábios do Senhor, mas o coração está longe, veja o que é o contraponto do versículo 13. Ele diz assim: Senhor, mas o Senhor me conhece, o Senhor tem me visto, o Senhor tem provado o que eu sinto, o que é a verdade da minha alma diante do Senhor. E aí ele diz: arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia em que o Senhor de fato vai colocar tudo isso à prova. O Senhor vai passar isso de fato na régua e medir cada um com a sua história. Até quando o Senhor vai deixar de luto a terra, versículo 4, e vai se secando a erva do campo? Por conta da maldade dos que habitam nela, os animais vão perecendo, as aves, porque eles dizem: ele não verá o nosso fim. Ou seja, as pessoas estavam num contexto de grande desesperança, desânimo, desistindo de fato. Mais ainda, querido irmão, ampliando um pouco mais o contexto, se você observar aí o capítulo de número 11, a partir do versículo 18, você vai ver que Deus mostra para Jeremias que as próprias pessoas que andavam perto dele estavam tramando contra a vida dele. Talvez familiares, mas o mais tranquilo da gente caminhar é que eram os próprios ouvintes das palavras do profeta. Capítulo 11, versículo 18, diz assim: o Senhor me fez saber e eu soube, então me fizeste ver as suas maquinações. Olha o 19, eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Por que isso? Porque o contexto de Jeremias, queridos irmãos, era de alguém que, quando a maioria dos profetas do seu tempo diziam para o rei: olha, Deus vai te dar vitória sobre essas guerras que vêm, você é mais que vencedor no Senhor, está tudo dando certo, você está indo cada vez melhor. E Jeremias dizia: não, Senhor, isso não é verdade, isso não é palavra de Deus. Na realidade, e ele vai mostrar isso a partir do capítulo 30 em diante, ele vai dizer assim: eles profetizam conforme os seus sonhos. Aquilo que você quer no seu coração, eles dizem que vai acontecer, porque eles querem ser agradáveis. Eles não querem ter nenhum tipo de embate, eles não querem mostrar a realidade. Irmãos, trazendo para os nossos dias, Jeremias era o fura-bolo da história, era o espalha-montinho. Porque todo mundo dizia: não, está tudo muito bem, nós estamos cada vez melhor. E eu não sei se isso te soa próximo, mas aqueles profetas, eles traziam aquilo que era gostoso de ser ouvido, né? Era como se chegasse diante de nós, alguém que chega diante de nós e fala assim: ó, você é o cara, você é a mulher, igual você não tem, que maravilha. E aí chega alguém e fala assim: olha, cuidado com seus pecados. Vigia como você tem tratado a palavra do Senhor. Olha para esses nossos dias, veja o engano se descortinando na nossa frente. E aí, até mesmo os próximos de Jeremias, ouvindo essas palavras, ouvindo: olha, vai haver condenação, a Babilônia vai vir e vai tomar o nosso país e vai passar realmente ao fio da espada, do maior até o menor. Jeremias profetiza, irmãos, mais ou menos do ano 640, diretamente até o ano 605, quando Nabucodonosor invade Israel e aí toca o tumulto geral. E as previsões de Jeremias, aquilo que ele fala, irmãos, é tão pesado, que para nós, nos nossos dias, é difícil até mesmo de imaginar, porque veja se isso te soa próximo. Jeremias diz para aquele povo: olha, vai faltar lugar para enterrar os seus cadáveres. Vocês não vão poder fazer nem mesmo despedida dos mortos, porque não vai haver gente para buscar os cadáveres e colocar no lugar de enterrar. E se você olha para um tempo como esse nosso,
E pensa em situações que você viu tanta gente se condoendo e não tinha nem mesmo como se despedir de queridos seus. A pergunta que vem não é se aquele dia é igual aos nossos no sentido do que aconteceu e do que acontece, mas a grande questão é qual é a mensagem que o cristão está levando para pessoas nesses nossos dias. Qual é a mensagem, irmãos, que o Evangelho está colocando diante dessas pessoas? É aquela mensagem de, olha, não tenho nada para te dizer a não ser te dar um abraço. Ou, talvez de uma forma complicada, complexa, se levantando e dizendo, olha, de fato, esse é um tempo para que nós pensemos em qual é a nossa relação com o Criador. Porque se tem algo que tem sido tão claro e tão espalhado nesses nossos dias, é a realidade da morte. Mas muito pouca gente tem encarado de fato essa questão. Quando Jeremias então coloca para Deus essas questões, irmãos, eu creio que o profeta se aproxima do Senhor dizendo, me dá uma palavra de consolo. Eu tenho pregado, sido fiel e no entanto eu tenho apanhado tanto. E o Senhor ainda me mostra que até mesmo aquelas pessoas que estão perto de mim estão tramando para me matar. E aí, querido irmão, Deus então fala com Jeremias, olha, se você já está desistindo, se você já está cansado de correr com as pessoas que estão no seu mesmo nível, como é que vai ser quando vierem aquelas que estão extremamente preparadas, armadas, capacitadas para te destruir? Se você está desistindo, enquanto você está nessa terra que você conhece, como é que vai ser quando você tiver que enfrentar de fato perigos, situações as quais você não tem domínio nenhum delas? E eu quero compartilhar com você, irmãos, algumas lições que esse texto traz para o meu coração, à luz do restante da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor, que eu e você podemos trazer para esses nossos dias, quando nós olhamos para as pessoas e nem sempre conseguimos ter uma resposta, uma palavra, e muitas vezes nós somos quedados a desistir de levar o Evangelho, a de sair fora, ficar no nosso canto e dizer, não vou falar mais nada, não quero conversar com ninguém, eu vou abrir mão do ministério, do chamado que Deus me deu e vou esperar o que vai acontecer depois. Talvez o Senhor esteja dizendo para mim e para você nessa noite, se você for desistir agora, enquanto as coisas ainda estão apenas no começo, o que vai ser se essas coisas se extremarem ainda mais? Se você, conhecendo todos os caminhos que você conhece, já desiste de uma corrida, como é que vai ser se você tiver que correr num lugar onde você não sabe se vem subida ou descida? Se o terreno é mais complicado ou não? E a primeira lição que eu quero te chamar, querido irmão, no início do versículo, quando Deus diz para ele assim, se você já está fatigado correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Quero trazer para o meu coração, para o teu coração, irmãos, que o Senhor está dizendo para Jeremias, de uma forma um tanto quanto retórica, mas Deus está perguntando e colocando para ele o seguinte, olha, não caia no desânimo ou no pensamento comum de abandonar a luta, a fé, a igreja, a família em dias pesados, porque de fato vão vir dias complicados e você não vai ter outra opção a não ser parar e pensar, o que eu vou fazer? Ou seja, o Senhor, irmãos, está mostrando para Jeremias que, embora ele pudesse pensar em desistir e desanimar, o fato é que viriam dias difíceis, quer ele quisesse ou não. E esse é um ponto, irmãos, que nós estamos observando e vendo que dia após dia a nossa sociedade, o nosso grupo familiar, as pessoas estão cada vez mais se esquecendo daquilo que elas tinham mais atrás, de uma cultura cristã, de uma palavra no Senhor, de obediência, ou pelo menos de respeito, e as pessoas estão cada vez mais buscando ficar longe disso, e vão colher frutos amargos por isso. Ou seja, não é uma questão de que talvez, mas a realidade é apenas a gente pensar que um dia isso vai de fato chegar. E aí, querido irmão, a gente precisa trazer à luz da palavra do Senhor, que Deus diz para Jeremias assim, olha, se você está cansado agora, gostaria que você pensasse, meu servo, porque vai chegar um dia em que você vai precisar ser mais forte ainda. Numa palavra muito reta, queridos irmãos, o Senhor não passa pano para Jeremias.
O Senhor não diz para ele assim: calma, Jeremias, vai dar tudo certo, como a gente ouve às vezes por aí. Na realidade, o Senhor diz para ele: seja mais forte, porque as coisas vão ficar mais difíceis. Mas eu quero lembrar você que Deus não é um Deus de crueldade, ou um Deus que quer nos apertar, 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 só para ver até quando a gente vai. Mas eu quero te lembrar, querido irmão, que a história que Jeremias está mostrando, ela está prefigurando alguém que ia deixar o seu contexto de glória, o seu contexto de majestade, de divindade, iria estar no meio de um povo que não o reconheceria, que iria andar com ele por interesse, por buscar milagres, por buscar situações apenas passageiras, mas que não suportaria a mensagem que era pregada muitas vezes. E num contexto imediato, visível, o final daquela história foi numa cruz. E aí, querido irmão, Jeremias não tinha a palavra do Senhor completa como você tem hoje. Jeremias não tinha a plenitude do entendimento que você, quando tem a Bíblia, a revelação completa na sua frente, aberta diante de você. Jeremias tinha pela fé que o Redentor viria, mas ele não sabia com detalhes, como eu e você, ao lermos a palavra do Senhor, sabemos. O fato é que quando nós pensamos, irmãos, nas dificuldades, nas lutas e aquilo que muitas vezes quer nos trazer a desistência das situações que nós estamos passando, a gente deveria olhar para a palavra do Senhor e entender que nós sabemos o fim da história. Que nós sabemos, como a turma mais contemporânea gosta de trazer, nós temos um tremendo spoiler do que é a história da vida. E nós sabemos como as coisas terminam. Então, nós não temos como cair no desânimo ou no pensamento comum, abandonar a luta, irmãos, porque nós sabemos para onde o Senhor está levando todas as coisas. Mas há uma questão de que nós precisamos pensar se nós vamos realmente encarar as lutas entendendo que Deus vai caminhar conosco, se vamos renovar a nossa confiança lembrando dos feitos do Senhor na nossa vida, Ele nos trouxe até aqui. Ou se nós vamos, de repente, dizer que está tudo muito difícil, está tudo muito pesado, então eu prefiro parar. A primeira questão, irmãos, que o Senhor nos ensina é que, de fato, a gente precisa ser realista sobre os dias que nós temos. O que nós faremos? Se nós já nos cansamos em dias de confinamento, o que será se vierem dias ainda mais extremos? Jesus fez uma pergunta que é dura demais: se o Filho do Homem acharia fé na terra em determinado momento da caminhada. Não cair no desânimo, irmãos, não é apenas ter palavras de autoajuda, mas é saber que quem nos sustenta é aquele que tem o controle tanto do que é mal quanto do que é bom. E ele jamais abandonou os seus servos, como não abandonou Jeremias na sua caminhada. O profeta foi de um ministério complicado, para usar uma palavra mais leve. 40 anos pregando, 40 anos declarando que era tempo de arrependimento, e 40 anos levando nãos, levando outra hora te ouviremos. Isso não é verdade, há uma multidão dizendo o contrário, até que a Babilônia chegou. Uma outra questão que eu gostaria de trazer para o seu coração, irmãos, é por que o Senhor diz para Jeremias que ele deveria observar que viriam gente mais capacitada. Trazendo isso numa frase e trazendo para nós, irmãos, o Senhor estava dizendo para Jeremias que as lutas que ele estava travando naquele momento, a dor de ver o abandono, a traição, na realidade era um treinamento que o Senhor estava dando a ele para o que iria acontecer mais à frente. O Senhor estava preparando aquele homem, irmãos, para que ele pudesse ter coragem de enfrentar as coisas que viriam mais adiante. Nos nossos tempos, irmãos, quantas vezes nós não pensamos nas dificuldades nossas
como um tempo de preparo, de exercício, de situações que vão nos levando para crescer, para ser mais maduros, ser mais pacientes com os dias que nós temos. Quando nós pensamos, por exemplo, em treinamento físico, e eu creio que, se não todos aqui, eu acho que a maioria de nós, em algum momento da vida, já passou por isso, fazer algum tipo de exercício, fazer algum tipo de tratamento, ou fisioterapia, né? Para quem tem essa questão de, às vezes, estar sendo tratado por um fisioterapeuta. Se você parar e trouxer para sua mente, você vai ver que as dificuldades, os apertos, os pesos, isso tem que ir sendo aumentados, não é verdade? Você que começa a caminhar, você começa a caminhar um pouco, mas depois você tem que caminhar mais, e depois você tem que fazer mais rápido, e depois você tem que ter mais esforço para que aquilo traga resultado. E você que faz algum tipo de tratamento com fisioterapeuta, ele vai aumentando um pouco as situações, vai agravando um pouco mais para que você seja trabalhado, seu corpo possa reagir, possa ser fortalecido, possa resistir mais. Porque senão não vai. Eu estou falando alguma mentira, queridos? Mas aí quando Deus fala para um pregador dele, olha, quando vierem aqueles que estão com cavalos, quando vierem aqueles que têm mais ardil do que esses que estão perto de você, quando vierem aqueles que estão mais preparados, você precisa estar preparado também. Você precisa estar pronto também. Você precisa estar sendo trabalhado também. Irmãos, uma pergunta para o meu coração e para o seu coração, eu não quero que você pense que eu estou pregando num sentido primário para você apenas enfrentar as lutas desses nossos dias. Mas eu gostaria que você pensasse comigo uma questão que é muito própria de um cristão como você. Como que eu e você podemos confortar pessoas perto de nós que estão sofrendo? Essa é uma questão. Como Deus pode te usar, querido irmão, querida irmã, para você levar uma palavra diferente desses nossos dias para as pessoas que estão lutando? Como você, servo, serva do Senhor, edifica os seus familiares? Como você edifica, ou consola, ou reanima, ou prega o Evangelho para as pessoas que trabalham com você hoje? Perceba que há um tempo atrás, para a igreja evangélica no Brasil, havia uma facilidade enorme para muitos pregadores se levantarem e falar o tempo todo, olha, pode ir lá na igreja que Deus cura, Deus restaura, Deus liberta e tá. Mas agora nós estamos diante de uma realidade pandêmica em que a gente não tem respostas para esse momento. E aí, querido irmão, querida irmã, há uma frustração muito grande com a fé, porque muita gente no começo se arvorava dizendo, isso não é nada. Isso é assim, ó. Teve gente colocando feijão na mídia, dizendo, olha, isso aqui resolve. Expondo o evangelho muitas vezes ao ridículo. Mas a questão, irmãos, não são esses. A questão é, eu preciso ter uma palavra para quem convive comigo no dia a dia. Eu, crente, eu que levanto segunda, vou trabalhar, saio de casa, eu vou encontrar com fulano, com Beltrano, eu vou estar com os meus amigos num lugar para a gente tomar um café, alguma coisa. Qual é a palavra que eu posso levar para essas pessoas? E aí vem, queridos irmãos, que as lutas que nós passamos, elas têm que servir para nós como treinamento, como suporte, para que a gente possa abençoar outras pessoas. E aí vem duas questões, duas lições que eu quero trabalhar com você para o que fazer diante desses nossos dias. E a resposta, querido irmão, por mais óbvia que você vai ver à medida que a gente for falando aqui, ela vai chegar numa questão de que você precisa realmente ser decidido diante das questões que se levantam.
Falei com você que, num primeiro momento, você não caísse no desânimo. As lutas vêm e virão, de fato. Precisamos ter coragem para encará-las. Precisamos entender, irmãos, que do ponto de vista do Senhor, as lutas são treinamento para nós. O Senhor está nos moldando para que a gente avance. A caminhada do Evangelho começa e termina na cruz, irmãos. E não adianta nós dizermos para as pessoas que não haverá cruz, porque haverá. Não adianta nós pensarmos que podemos levar apenas uma palavra para passar um paninho na situação, porque num âmbito de dor a gente sabe como é que as coisas são. E diante disso, então, nós precisamos, e essa é a terceira questão, a terceira lição que nós aprendemos, nós precisamos voltar ao Evangelho genuíno a cada dia, queridos. Pois nele nós somos fortalecidos e moldados à imagem do nosso Deus, ao caráter de Jesus. E assim nós podemos não apenas aprender, mas viver a missão do Evangelho nesses nossos dias. Eu quero que você olhe para o texto e você veja que Jeremias estava questionando o seu chamado. Mas Deus mostrou para ele que ele deveria ser ainda mais forte e mais equipado. O seu texto está falando de Floresta do Jordão. Que lugar era esse? Esse lugar, irmãos, essas florestas eram matas fechadas que haviam nos dias de Jeremias. E determinada época do ano, essas matas ficavam alagadiças. Água mesmo até o joelho, em determinados lugares, água até a cintura. Havia animais que hoje não existem mais naquela região, por exemplo, o leão daquele lugar, do Oriente Médio. Mas nos dias de Jeremias, irmãos, um dos lugares que ele teria que estar, que passar, se escondendo, fugindo, seria ali. E é essa a questão, se você aqui já está desanimado enquanto está tudo seguro, quando você estiver aqui num lugar onde você não tem segurança nenhuma, como é que você vai fazer? E aí vem, queridos irmãos, que nesses nossos dias, a gente se lembra do Evangelho, mas, por exemplo, quando há facilidades, há alegrias, festas, nós estamos em família, num almoço de domingo, que coisa maravilhosa, é uma grande bênção. E nós podemos dizer para os queridos nossos, vamos orar agradecendo ao Senhor a bênção do alimento, a bênção da sua companhia. Como é bom estarmos juntos aqui, vamos engrandecer o nome do nosso Deus com uma oração. Mas, queridos irmãos, nesses nossos dias, com às vezes os mesmos familiares, como é confrontador para que a gente traga para essas pessoas, olha, vamos orar ao Senhor. Porque ainda que haja um tempo de complicação, de dor, o Senhor continua no seu santo trono. E Ele tem um plano para nós, Ele tem um caminho para nós trilharmos. E eu quero convidar você a pensar, queridos irmãos, o que a gente tem ouvido de mensagens nesses nossos tempos? Porque se já não há mais aquele ufanismo da cura tudo, do feijão mágico e coisas assim, o que tem alimentado o nosso coração que a gente pode compartilhar com as pessoas? É tempo de sair, então, irmãos, de um evangelho de faz de conta, de um evangelho apenas nominal, de um evangelho apenas de conhecer uns textos aqui e ali, e de fato responder diante do Senhor o que nós temos vivido em meio, por exemplo, a essa pandemia. Mais ainda, o que eu tenho contribuído para que outras pessoas possam conhecer o Deus que eu conheço nesse tempo de pandemia. Eu sei que é muito duro isso, queridos irmãos, mas se tem uma coisa que nós temos como desafio para as nossas vidas todos os dias, é o desafio de obedecer às leis, de obedecer tudo que tem acontecido e sido falado por autoridades, mas ao mesmo tempo ser obediente à voz de Deus e continuar levando o Evangelho à frente. Como que essa conta fecha? Como que essa equação se resolve? Como que eu fico em casa, mas o Evangelho continua sendo pregado? Como que eu uso máscara, mas eu preciso dar a minha face para que as pessoas vejam? Como que eu me cuido dos meus queridos, mas continuo sendo testemunha e pregador do Evangelho? Há algum tempo atrás era simples.
entra numa corrida, vamos colocar camisetas. Agora o desafio é outro. E ele não foge de nós. Há uma ilustração quanto a isso, que muitas vezes, irmãos, nós vivemos um evangelho daquele da Alice, né, no País das Maravilhas. E a cena é aquela, a Alice chega para o gato e pergunta para ele, para onde é o caminho? E o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? E ela diz, eu não sei. E o gato então lhe diz, bom, se você não sabe, então qualquer caminho serve. Irmãos, nos nossos dias a gente se pergunta para o Senhor, para onde é o caminho? E talvez nós ouçamos a palavra, você sabe para onde você tem que ir? Você sabe qual que é o objetivo para que você foi criado? Você sabe qual que é o sentido da sua vida? Para que você está hoje nesse planeta? Por que você está nessa família? O que você está fazendo aí dentro? Você sabe por que você está ali? E às vezes nós respondemos como Alice, não sei. Então se eu não sei, qualquer coisa serve. Se as pessoas vão na igreja presbiteriana ou se as pessoas vão num rito qualquer de uma outra religião, está tudo bem. O importante é que elas, né, como dizem por aí, todos os caminhos levam a lugar nenhum. Porque se você não sabe para onde vai. E por último, queridos irmãos, esses momentos de dificuldade, esses momentos em que nós nos questionamos diante de Deus, se desistimos diante de tanta pressão, diante de tanta palavra contrária, num tempo onde ser crente de fato é ser politicamente incorreto e as pessoas têm virado a cara para o Evangelho, eu creio que o Senhor, nesse texto, Ele está chamando Jeremias para uma vida de excelência. Ele está dizendo para Jeremias, Jeremias, você não é um qualquer, você não é uma pessoa que está largada, por mais triste, cansado, às vezes abatido que você esteja. Veja, querido, que eu estou mostrando a você que se você vai lidar com gente capaz, se você vai lidar com situações que vêm com você, com todo o aparato, eu estou te mostrando que você também vai ter condição de caminhar no meio dessas situações. E aqui, queridos irmãos, a gente precisa olhar para uma situação que é clara diante de nós. Se Jesus disse para nós que todo aquele que quiser viver piedosamente, e ele fala isso através do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo a sua segunda carta, ele diz assim, todo aquele que quiser viver uma vida piedosa, ele vai ser perseguido, não afagado. Jesus disse assim, olha, vai chegar um momento em que os seus inimigos serão os da sua própria casa. Ou seja, Jesus repete a palavra que o Senhor deu para Jeremias. Mas quando Jesus está subindo aos céus, ele diz assim, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Vocês nunca vão estar só, eu vou estar do seu lado. O Espírito Santo será aquele chamado Paráclito, ou seja, aquele que anda lado a lado contigo, aquele que vai ombreando, vai te fortalecendo, vai te conduzindo. Mas olha que coisa fantástica, irmãos, quando nós paramos para pensar e quando a gente consegue ligar as ferramentas que o Senhor tem nos dado também nesse nosso tempo. Eu chamo a sua atenção porque nós vivemos cada vez mais numa sociedade que tem criado palavras novas, que tem criado estratégias novas, que tem acusado cada vez mais o povo e querendo se libertar dos vínculos do passado. Essa é a sociedade que nós temos, mas por outro lado, irmãos, nunca houve tanto acesso à informação para os crentes como há hoje. Nós não tivemos tantas pessoas com acesso às universidades como nós temos hoje. Nós não temos tantos jovens, aliás, nunca tivemos tantos jovens com tantos cursos à sua disposição quanto nos nossos dias. A pergunta é, você está entendendo que Deus está te capacitando para servi-lo melhor? Você está entendendo que você está num curso cada vez melhor, mas para que você possa servir melhor a Deus? Porque se há muita gente desenvolvendo tantos neologismos, você pode também caminhar com esses neologismos e responder a cada um quando você se capacita no Evangelho. Quando você sai apenas de declarar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e você passa a viver que o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Quando você sai de decorebas, de questões apenas que estão lá no canto da sua mente e você começa a orar todos os dias. Senhor, eu não sei o que vem à frente, se vem um leão lá no meio da floresta ou se vem um momento de tranquilidade, mas, Senhor Deus, me capacita para esse dia. E eu me alimento da Tua palavra, Senhor, eu quero aprender com ela porque eu sei que eu preciso viver uma vida de excelência, porque o mundo não está brincando e eu também não posso brincar mais. Sabe, queridos irmãos, eu quero pensar que quando a gente aprende a ver que a nossa profissão, nossa formação, ela é para o nosso sustento, sim, é para o nosso deleite, sim, louvado seja Deus por isso. Eu acho maravilhoso porque o Senhor nunca requer de nós que a gente nunca mais faça um churrasco. Pelo contrário, Ele coloca a mesa e diz, come, é para você. Mas ao mesmo tempo o Senhor fala assim, come o que te basta, porque tem gente que precisa receber também. E você pode dividir um pouco. O Senhor nos capacita com uma profissão que a gente pode beneficiar o nosso lar, mas a gente pode beneficiar o próximo, fazendo com excelência. Não sendo um pica-fumo profissional dos nossos dias, mas sendo gente que as pessoas vão falar, pode confiar no serviço de fulano, que aquele ali é bom. E essa bondade é capacidade, é saber fazer bem, mas saber também usar aquilo ali para glorificar a Deus e testemunhar. Mas se você já se cansou com um tempo em que as pessoas dizem, fique em casa, como é que vai ser quando disserem, sai de casa e vai fazer o seu trabalho? Vai ser o melhor diante das adversidades que estão aí. Quero terminar essa palavra, querido irmão, te pedindo para você abrir no livro do Apocalipse, no capítulo 21.